Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Estão prontos para mais uma escola bíblica? Vamos iniciar. Quero agradecer o convite da pastora Marli. A gente está aqui, acabamos de gravar o culto da quinta-feira, né? E estamos emendando. O pessoal da equipe aqui tá na ativa. Marta, Serginho e Matheus estão aqui comigo. E nós estamos então aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor, Escola Bíblica Dominical. E como eu disse, quero agradecer a pastora Marli, que é uma honra estar aqui com muito temor, mas também com muito amor pela palavra de Deus, amém? Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre um tema que eu acho que é muito propício pelo que a gente está vivendo, que é fé. E quando a pastora me deu o tema, eu fiquei assim, meu Deus, o que a gente vai falar sobre fé? Porque a fé é um tema tão amplo, tem tantos aspectos para a gente falar a respeito disso, né? E aí eu comecei a pesquisar muitas coisas e alguns pontos me vieram aqui à mente, eu vou compartilhar com vocês, amém? Como eu sempre, os irmãos já me viram falar, sabe que eu gosto muito de pesquisar no dicionário o tema que eu vou falar, algumas definições, né? E a primeira coisa que eu fiz, além de ler, né, um pouquinho da palavra, foi pesquisar no dicionário. E a primeira definição que tem sobre fé é convicção da existência de algum fato. Amém? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a fé é que ela é uma convicção que alguma coisa existe. A existência, a veracidade de algo. Nesse sentido, a fé, eu entendo que é a ausência de dúvida. Amém? Porque se eu não duvido, eu creio e eu tenho convicção daquilo. Uma vez eu li um livro do Augusto Cury, e ele fala que a fé é a ausência de dúvida, isso me marcou muito, e que nunca vai ter um acordo entre a fé e a ciência. Porque a ciência, ela precisa da dúvida para sobreviver, precisa da dúvida para existir, né? Então, nesse sentido, nunca vai ter um acordo entre fé e ciência, né? A ciência, ela precisa da dúvida, porque a partir da dúvida vão ser pesquisados, vão correr atrás, enfim. Isso é bom, claro que é bom, porque a ciência, ela continua. Mas a fé é justamente a ausência da dúvida. É quando eu creio e não preciso que nada prove, né, aquela teoria, enfim. Então, podem me perguntar, por exemplo, como que você prova que Deus existe? E eu vou perguntar para a pessoa, me prova o contrário. Me prova que ele não existe. Porque eu creio e ponto. Eu creio que Deus existe. Amém? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa. Eu creio que a palavra do Senhor está aqui conosco. Eu creio no Espírito Santo. E eu não preciso provar, porque é a fé. Então a fé é uma convicção de algo que eu acredito e ponto. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 11. Você deve estar com a palavra do Senhor aí nas suas mãos, né? Porque a escola bíblica é leitura da palavra, né? Então, Hebreus 11 fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O versículo 6 fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é recompensador ou galardoador dos que o buscam. Amém? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer. Precisamos ter essa convicção. Amém? Então, primeiro ponto da fé é a convicção de algo. E a palavra do Senhor nos fala isso. A segunda característica que eu li lá, a definição do dicionário, foi no Michaelis. Ela fala que a fé é um conjunto de ideias e crenças que determinam uma religião ou uma doutrina. Então, nós temos a fé em Jesus, por isso nós somos cristãos. Então, a nossa fé, o cristianismo é a fé em Jesus. Nós temos o catolicismo, que está dentro do cristianismo, mas tem outras doutrinas, a fé em outros dogmas. Então, cada um vai ter a fé no sentido de uma religião, de uma doutrina, né? A partir do momento que nós cremos em Deus, nós temos a convicção que Ele existe e nós cremos e ponto, né? A nossa fé é uma convicção, sem dúvida. Nós cremos em Jesus,
nós cremos na redenção, nós cremos na Trindade, nós cremos na salvação, na volta de Jesus. Então, essas são pequenas doutrinas que constituem a fé cristã, no nosso caso, protestante, né? O cristianismo em si. Amém? Então, nós temos alguns versículos aqui que eu separei. Em João 1, deixa eu ler aqui. O livro de João 1, o 12, fala assim. Saiu da minha Bíblia. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, tem que crer, tem que ter fé, tem que acreditar no nome do Senhor. E aí, a partir disso, nós cremos que ele é Jesus, que ele ressuscitou, que ele está vivo, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Então, em João 1, 12 fala isso. Em João também, lá no final, Jesus fala uma coisa muito linda. Quando ele ressuscitou e os discípulos ficaram alegres e viram, né, as marcas nas mãos e tudo, mas Tomé não estava lá com eles. Depois de uns dias, Jesus volta, aparece lá para os discípulos e Tomé estava. E aí, né, tem a incredulidade de Tomé e tudo. E quando Jesus aparece, ele fala, porque você viu, você creu. João 20, 29. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então, novamente, a fé entra como uma convicção, né? Eu não vi Jesus, eu sou de 86, né? O bispo Domingos de 55, deve ser o mais velho de todos os irmãos da humanidade, e ele eu tenho certeza que não viu Jesus, né? Mas nós cremos porque nós lemos a palavra do Senhor e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, amém? Tem um outro versículo também lindo que está em Marcos, todo mundo conhece, Marcos 16, 15 e 16, de Jesus também, esse versículo que fala, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então a fé em Jesus é a principal, é a premissa da nossa religião, vamos colocar assim, embora não seja, a gente não considere religião, porque Jesus não é uma religião, mas é a premissa da nossa crença, né, da nossa doutrina cristã. É a fé em Jesus, é acreditar que ele veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. Amém? Então, essas duas definições do dicionário me chamaram muito a atenção. Primeiro é a convicção de alguns fatos e o segundo é um conjunto de ideais, de doutrinas que formam uma religião, que formam uma crença, né? Mas a fé, irmãos, ela vai muito além disso, muito além. E hoje eu fui ler um devocional que falava exatamente sobre fé. E eu falei, não, é de Deus, né? Eu vou ter que trazer isso também. A fé, ela não é só você acreditar, esperar. A gente tá falando muito de convicção e tudo, e é um pouco abstrato até, né? A gente acaba tendo a convicção, é subjetivo, na verdade. Cada um tem a sua, eu não posso dizer que a minha fé é maior que a do meu irmão, não. Cada um, né, tem a sua fé. Mas a fé é muito mais profunda. É uma das qualidades que distinguem o cristão, né? Ela não é só uma esperança ou o desejo que as coisas saiam bem, que tudo dê certo, que os problemas se resolvam favoravelmente e não me afetem tanto, né? A fé está muito além da esperança. A gente confunde fé com esperança. Eu espero que tudo dê certo, que tudo corra bem, que eu não tenha problemas na vida. E isso não é fé, né? Isso é acreditar. A gente tem que acreditar, tem que ter esperança, mas a fé é um pouquinho mais profunda. A gente vai ler aqui em Gênesis, capítulo 22. Abra sua Bíblia, porque quando a gente fala de fé, não tem como a gente não falar de Abraão, né? O pai da fé. A gente poderia aqui falar de vários personagens da Bíblia que foram incríveis, que demonstraram sua fé, que surpreenderam até mesmo Jesus, a mulher cananeia, né? O centurião, enfim, que falam muito sobre fé, que provaram sua fé. Mas a gente vai falar aqui de Abraão, que foi o pai da fé. Então, Gênesis 22, 3.
Diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No versículo 2, Deus acabou de pedir para ele sacrificar o seu filho Isaque, o filho da promessa, o filho que por anos ele estava esperando. E aí Deus pede para ele sacrificar. Irmãos, essas instruções que Deus deu para Abraão deixaram ele talvez na pior situação da vida dele. Ele estava numa crise pessoal profunda. Talvez como você esteja vivendo hoje, nessa quarentena, nessa situação totalmente inusitada de meses para cá que o mundo está vivendo. Essas incertezas, inseguranças, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão doentes, estão sendo contaminadas, enfim, né? Então talvez você esteja numa situação de crise profunda como Abraão estava, embora eu acho que ninguém aqui passou pelo que ele passou, né? Mas de uma situação muito difícil, sem alternativa, sem saída, né? E as emoções, eu fiquei imaginando como Abraão dormiu aquela noite depois que Deus falou para ele: eu quero seu filho. Será que ele conseguiu dormir bem? Tenho certeza que não, né? Será que ele teve uma noite tranquila? O que será que passou pela cabeça dele? O turbilhão de questionamentos e de emoções. Por que Deus pediria para ele o filho que ele prometeu que seria a descendência dele? Imagina ele se questionando. Outro questionamento: como que eu vou falar para Sara o que aconteceu? Né? Vou sair com meu filho e volto sem ele. O que eu vou explicar para minha mulher? Outros questionamentos: como que eu vou conviver com isso? Como que eu vou continuar a viver sabendo que eu tive que sacrificar meu filho? Imagina o tanto de emoção que aflorou, de questionamentos que vieram à tona para a vida de Abraão. Só que ele não deixou que essas emoções negativas e que esses questionamentos fossem um ponto crucial na decisão e na atitude dele de ir até o monte onde Deus estava preparando. Ele se levantou, ele rachou a lenha, ele preparou o jumento, ele chamou os servos e foi, né? Olha a quantidade de verbos que tem aqui, né? Ainda coloquei aqui nesse versículo. Se levantou, preparou, né, o jumento, arrumou tudo, rachou a lenha e foi. Por isso que ele é o pai da fé. Porque mesmo numa situação de crise, mesmo numa situação totalmente difícil, que eu acho que era a pior da vida dele, ele foi. Ele obedeceu. Porque a fé dele, ele tinha confiança que Deus daria alguma provisão. Ele sabia que Deus ia livrar ele daquela situação, mesmo cumprindo essa ordem de Deus, né? Ele confiava. A fé verdadeira, meus irmãos, ela nos faz ter atitudes. Essa é a diferença, né? De só confiar. Eu acredito. Amém, glória a Deus, aleluia. E não faz nada. A fé, ela demanda uma atitude. A fé realmente em Deus, né? E o que me chamou a atenção, em Hebreus mesmo, a gente falando de fé, em Hebreus 11, o mesmo capítulo que a gente leu, vou abrir aqui novamente, o versículo 17, do 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Ou seja, Abraão obedeceu a Deus, mesmo sabendo que era o filho da promessa, mesmo sabendo que Deus tinha prometido tudo para ele. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figurativamente o recebeu de volta. Olha que lindo, irmãos. Abraão teve fé, mesmo na situação difícil, de que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaque. Então ele confiava em Deus, mesmo numa situação difícil, mesmo numa crise, né? Numa situação onde a gente perde às vezes a cabeça. E Deus vai lá, nos dá uma direção e nós obedecemos. É essa a palavra que eu quero trazer aqui para vocês, né? Porque a fé, ela, como eu disse, é ausência de dúvida, mas ela demanda uma ação, uma atitude, tá? Eu vou ler aqui, para finalizar, em Tiago
2. Todo mundo conhece também, né? Mas se alguém dirá, alguém pode dizer, a fé... Perdão, não é o 18 não. O 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e temem. Ou seja, o demônio também tem fé. Ele também acredita em Deus. Qual que é a nossa diferença, então? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e que se cumpriu as escrituras que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então que nessa manhã, né, domingo de manhã, você possa começar a refletir na sua vida, de que forma que você tem manifestado a sua fé num Deus que é todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Essa semana, não sei se vocês perceberam, mas o céu estava lindo, estava pintado, colorido por Deus. Deus está querendo falar alguma coisa. E para mim, ele fala aqui para nós hoje, eu estou no controle. De que forma que você manifesta a sua fé nesse Deus tão maravilhoso, mesmo dentro desse confinamento, dentro dessa quarentena, mesmo diante de uma situação difícil. De que forma a gente manifesta a fé? E por obras, aqui como fala em Tiago mesmo, depois você dá uma lida em Tiago 2, ajudando o próximo, ajudando os irmãos que estão precisando, pessoas do seu lado que estão precisando. Não adianta eu falar, ai, glória a Deus, que Deus te abençoe, mas eu não faço nada. Eu preciso manifestar a minha fé através de obras, através de atitudes. Amém? Eu quero deixar aqui 2 perguntas para você refletir, tá bom? Primeira, de que forma você pode colocar a sua fé em prática, mesmo nesse tempo de crise, tá? Então, reflita e tome uma atitude. E a outra é, de que forma você pode fazer para que em sua vida tenha mais ação do que hesitação? Porque quantas vezes diante do medo a gente hesita, a gente não faz, a gente não põe a mão. Só que Deus está falando que Ele quer ver a nossa fé em ação, mesmo diante das situações difíceis, como foi com Abraão. Amém? Uma última frase aqui para a gente finalizar. A fé, ela é sair da zona de conforto. É exatamente isso que Deus quer de nós. Que você, que eu, que nós como igreja saiamos da nossa zona de conforto, que é tão fofinha, tão lindinha, maravilhosa. Só que dentro de um momento de crise, como que a gente vai lidar com tudo isso depois? Quando tudo passar? Qual que é a reflexão que a gente vai fazer? Eu agi, eu consegui, eu fiz alguma coisa, eu manifestei o amor de Deus, eu manifestei minha fé em Deus. Ou, tudo foi por água abaixo. Mas às vezes por uma atitude nossa, poderia ter sido muito melhor. Então a gente precisa hoje refletir. Amém? Que nessa manhã, nessa semana, durante a sua semana, você coloque a sua fé em prática, a sua fé em ação. Porque fé sem obras é morta, não adianta de nada. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que nós possamos logo mais, em nome de Jesus, estar juntos na escola bíblica, estar juntos nos cultos. Amém? Deus abençoe.